Sua falta traz problemas, mas seu excesso também. As vitaminas têm um importante papel para o funcionamento do nosso organismo. E no programa de hoje você vai saber mais sobre esses nutrientes essenciais à nossa sobrevivência. É agora no Saúde em Prática. E para falar sobre vitaminas, a nossa convidada é a nutricionista Rita Chaim. Rita, obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Obrigada pelo convite. É um prazer. Bom, para a gente começar, a nossa equipe de produção foi às ruas para saber a relação das pessoas com as vitaminas. Será que você consome vitaminas? Roda aí. Consumo vitamina para os ossos. Eu tomo polivitamínico, que é para ajudar, né, a prevenir assim, o sistema imunológico contra as doenças, e eu me sinto bem. Não, vitamina artificial hoje não tomo mais. Teve uma época que eu tomava um complemento. Eu faço uso do polivitamínico, que me ajuda a ter mais disposição, ajuda na melhora da memória, ajuda na saúde e bem-estar também. Eu consumo vitamina só da alimentação. Eu acredito que está suprindo minhas necessidades. Até hoje não tive falta. Só as naturais mesmo, das frutas, legumes, tudo que é gira natural. Eu acredito que você não precisa de suplementação. Não sei quem come coxinha, quem tem uma alimentação muito desregrada. Rita, parece que está bem equilibrado, né? Algumas pessoas consomem só as vitaminas dos alimentos, outras optam pela suplementação. Agora, qual a importância das vitaminas para o funcionamento do nosso organismo? Na realidade, o nome vitamina, ele vem da própria vital, tá? Então, elas são substâncias em quantidade muito pequenas, né? E nós percebemos o que elas são realmente essenciais para desenvolver inúmeras funções do nosso organismo. Então, elas são essenciais, sim, tá? E o que acontece? Só que nós temos um problema, tanto o excesso quanto a falta, né? Nós temos algumas situações que elas podem levar a problemas. Então, para a gente é isso, elas realmente são potentes compostos orgânicos. E o que a sua falta pode causar no nosso organismo? A falta de algumas vitaminas, como elas participam de muitas funções por tudo, né? Então elas podem, dependendo da quantidade, dependendo de qual vitamina nós podemos ter problemas, às vezes, por uma função mal feita, pela imunidade menor, pela falta na formação de alguns componentes no sangue, especificamente no caso da vitamina B12. Então, assim, elas são compostos que entram na formação de muitas substâncias. Então, alguns grupos em si, elas podem até deixar a gente mais letárgica, no sentido que falta energia para a gente. Agora, qual a diferença entre as vitaminas lipossolúveis e as hidrossolúveis? Então, quando a gente estuda as vitaminas hidrossolúveis, o nome hidro significa que elas têm afinidade pela água. O que significa isso? Que elas vêm dos alimentos, caracteristicamente aqueles que são mais, não é líquido em si, mas por exemplo das frutas, das verduras, se caracterizam pela quantidade maior de água no alimento. Nesse caso, nós temos um grupo, que é o grupo das vitaminas do complexo B, B1, B2 até B12, tá? E nós temos a vitamina C, que é desse grupo de hidrossolúvel. Já no grupo das lipossolúveis, lipo vem de lipídio, de gordura. Elas têm afinidade pelos alimentos ricos em gordura. E nesse caso, nós temos 4 vitaminas aí, a vitamina A, a D, a E e a K. Então, a diferença nesses grupos estão isso. Os alimentos que têm uma quantidade de gordura maior, geralmente eles têm característica de ter mais as vitaminas lipossolúveis. E no nosso organismo a mesma coisa, elas são veiculadas junto com as gorduras, né? E aquelas hidrossolúveis são veiculadas geralmente onde tem mais água na célula. Legal, Rita. Agora, a gente conhece muita gente que às vezes tem uma dieta bem pobre em frutas e legumes e acaba tentando compensar indo a farmácias e comprando aquelas vitaminas, né? Isso resolve? Na realidade, sim, tá? Só que é um sim que a gente às vezes não sabe a quantidade. Porque que nem as vitaminas, dependendo delas, a gente tem doses, são microgramas, algumas em miligramas, tá? Nós não temos nenhuma que é quantidade maior. Então, quando você faz uma alimentação deficiente, no sentido de variedade de alimentos, você pode, às vezes, estar deixando de consumir, sei lá, vitamina A. E, na realidade, quando você vai na farmácia comprar um suplemento, você compra, sei lá, compra uma vitamina C.
Ou então você compra aqueles suplementos que vem um monte de A a Z, que a gente brinca, tá? E o que acontece? Na realidade, a quantidade é muito diferente do que a nossa necessidade. Bom, nós vamos conferir as dúvidas das pessoas sobre as vitaminas. A Eliette tem uma pergunta, vamos ver. Eu gostaria de saber se vitamina em excesso faz mal. Eliette, vitamina em excesso, depende delas, faz mal sim, tá? O problema é esse, que às vezes, né, você não consegue isso pela alimentação. Você consegue essa quantidade em excesso somente se for pela utilização inadequada de suplementos sem ter necessidade. Então, realmente, em excesso, elas podem sim fazer o quê? Comprometer principalmente as vitaminas lipossolúveis. E quais seriam esses malefícios para o organismo, Rita? Alguns exemplos, só para a gente ter uma ideia. Olha, depende muito. Geralmente, eles são de efeitos mais hepáticos, tá? Porque a maioria delas ficam armazenadas no fígado, né? Então, quando a gente percebe, então tem grande quantidade. Uma que a gente percebe que não necessariamente é da vitamina, mas é de um precursor, aquilo que depois vai virar a vitamina, às vezes as pessoas, por exemplo, né? A vitamina A, ela tem como precursor, ou seja, aquilo que vai virar a vitamina A, os vegetais amarelo, alaranjado, amarelados, tá? Então, por exemplo, mamão, cenoura, abóbora. Algumas pessoas que consomem muita quantidade, eles ficam com a textura da pele, das mãos mais amareladas. Isso não é um efeito ainda, mas ele tem um efeito nessa questão de acumular na pele. Então, esse tipo, a gente fala, quando é na forma dos vegetais, a gente não tem tanto problema, mas muda a aparência às vezes. Agora, Rita, os idosos e as crianças precisam de uma suplementação vitamínica? Depende, cada caso é um caso. As crianças, aquelas que têm um hábito alimentar muito deficiente, e a gente sabe que a criança passa por fase de inapetência. A criança é muito comum no comecinho de neofobia, medo a experimentar aquilo que é novo. Então, assim, as crianças elas passam por uma fase de vida que elas são muito seletivas. Então, depende muito de como a família, a interação dela com a família. Família que come bem, a criança come bem também. Família que faz aquisição, né, de maneira errônea no mercado, ela vai comer mal também. Então, aquela situação. A gente, às vezes, prescreve alguma quantidade de vitaminas para tentar regularizar, porque a partir do momento que eu não faço eu não tenho essa regularidade interna, eu posso deixar de fazer algumas funções, tá? Já no caso dos idosos, é quase a mesma coisa. O idoso, dependendo da idade dele, ele tem uma série de problemas no sentido que de comer sozinho, então ele come quantidade menor. Ele tem uma inapetência própria dele, então às vezes ele come quantidade menor. Tá? Então, aí sim, e nós temos um problema maior, às vezes, no idoso, principalmente aqueles idosos que não tomam sol. A vitamina D, tá? Que ela é uma vitamina que ela tá, né, na nossa pele. Quando você expõe ao sol, aí a criança também, né? Você transforma o colesterol que está na nossa pele em vitamina D. Então, aqueles idosos asilados que ficam em casa, talvez a gente dá um olhar diferente para eles, que a deficiência pode ser agravada por isso. A vitamina D é a responsável pela absorção do mineral cálcio, que tem tudo a ver com a idade em si, com a questão dos ossos. Então, criança, idoso, assim, a criança nem tanto a questão do sol, mas o idoso em si nos preocupa, tá? Então, tudo depende de uma alimentação pobre, uma alimentação monótona, uma alimentação, a gente fala, muito seletiva. Aí a gente tem que olhar com outros olhos. Legal, Rita. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais informações sobre vitaminas. Daqui a pouco. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre vitaminas. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está a nutricionista Rita Chaim. Mas antes de prosseguir, qual a sua relação com as vitaminas? Você consome vitaminas? Vamos ver. Eu estou necessitando da vitamina D, que eu estou com fibromialgia e fraqueza nos músculos. Então vou ter que usar agora. Somente é do complexo B, devido ao tratamento do alcoolismo. Eu tomo vitamina, polivitamina, de manhã para ter resistência, que eu estou fazendo com personal, corrida, fazendo ginástica, então tem que tomar. E aí no almoço tomo ômega 3, 6, 9. E sinto falta da vitamina C.
mais falta da vitamina C mesmo. Só através da alimentação normal, ingestão de sucos, vitaminas com leite. Gosto muito de frutas, de verduras. A única coisa que eu tomo industrializado é o ômega 3. Parece que as pessoas estão por dentro do assunto, né, Rita? De nutrição, né? A gente fala de nutrição, o pessoal tem um pouquinho de interesse, sim, né? Que bom. Bom, a suplementação é realmente necessária para algumas pessoas, né? Como a Rita disse aqui no último bloco. Agora, a cirurgia bariátrica, ela altera a absorção dos alimentos, né, Rita? Aqueles que se submeteram a esta cirurgia precisam de uma suplementação? Geralmente, sim. Nós temos uma das vitaminas que ela precisa a gente chama de um fator intrínseco, uma substância que tem no estômago que vai permitir que ela seja absorvida e utilizada. As pessoas que fazem cirurgia bariátrica, depende do tipo, tá? A grande maioria faz ressecção, ela tira um pedaço. Então, nesse caso, a gente suplementa sim. Tá? Legal. Agora, nós podemos confiar nos rótulos dos alimentos e das vitaminas industrializadas? Quero crer que sim. Eu vou falar para você, a gente às vezes, tudo é uma questão de onde você está comprando. Eu quero crer que uma indústria não vai colocar o nome dela e não colocar aquilo que ela realmente se propôs no rótulo. Em algumas situações, o que nós podemos ter é o que a gente chama de biodisponibilidade. O quanto dessa vitamina que realmente está lá dentro que o meu corpo consegue utilizar, de onde ela veio. Porque o nosso corpo ele é muito chato, ele foi feito para comer comida. Né? A gente fala de alimentos. Então, às vezes a gente coloca uma coisa e ele fala, mas e aí? Eu não consigo absorver, eu não consigo utilizar da mesma maneira que seria em interação com outras. Bom, agora a gente tem mais uma pergunta para você, Rita, e é do senhor Onísio. Vamos ver. Eu gostaria de saber se uma vitamina pode anular o efeito da outra. E aí, Rita? Onísio, na realidade, tá? Em quantidades normais, na alimentação, dificilmente uma anula a outra vitamina. Então, vitamina e vitamina, elas se entendem. Em algumas situações, quando você tem uma alimentação muito desbalanceada, às vezes a gente chama que elas competem no mesmo local de absorção. Então, em quem está em maior quantidade, vai ser absorvida melhor. Então, a gente não vê isso muito entre vitaminas, nós vemos muito entre minerais e vitaminas. Tá? E alguns outros compostos dos alimentos. Então, por exemplo, o ferro, que é um mineral, tá? Então, às vezes, ele vai competir no mesmo local com o cálcio. Né? O cálcio, a gente fala, né? Então, compete. Então, esse é o nosso problema, ferro e cálcio, às vezes, alguns compostos que tem nos alimentos. Então, assim, numa quantidade normal, sem excesso, não tem problema, não. Tá? Mas só que tem que ser aquela coisa, na diversidade, não só todo dia comer a mesma coisa, que aí você foca numa vitamina só e deixa em detrimento de uma alimentação de outras. Com certeza. Agora, Rita, a gente vai falar sobre algumas situações específicas, se são mitos ou não, tá? A primeira isso é história de tempo de vó já, né? Que eu já ouvi bastante essa. Colocar um prego, por exemplo, dentro da panela para cozinhar ali junto com a comida, com feijão, né? Que o pessoal falava muito antigamente. Realmente, isso aumenta a quantidade de ferro na nossa alimentação? Na realidade, tá? O ferro, ele é um mineral, né? E o que acontece? Então, nós temos um grande problema no Brasil inteiro, que é a anemia ferropriva. Né? Então, a gente costumava muito colocar, só que o problema desse ferro, prego na panela de ferro, é a biodisponibilidade, ou seja, quanto que o nosso corpo utiliza. Então, ele não usa, não. O que nós fazemos, às vezes, que no caso do ferro especificamente, o ferro dos vegetais, ele é um ferro não tão absorvível quanto é o ferro dos alimentos de origem animal. Porque nós somos animal, a gente absorve melhor o ferro animal e não o ferro vegetal. Só que a vitamina C, quando a gente faz uma alimentação junto, né, que tenha e vem, não é o ferro da panela, mas o ferro de outros alimentos, a vitamina C ajuda a transformar esse ferro de vegetal que não é tão bem absorvível em um ferro tão bom que a gente absorve melhor na questão o quê? Como seria o ferro de origem animal. Então, não necessariamente precisaria comer, né? A gente fala na panela de ferro, mas assim, consumir alguma fonte de vitamina C junto das refeições. Um suco de laranja, de limão. Isso, um suco. Às vezes assim, numa salada, entendeu? Então, a gente sempre prescreve. Uma salsinha que está enfeitando a comida, a salsinha, ela é rica em ferro, rica em vitamina. Então, a gente fala assim, então, para a gente é isso que vale. Tudo junto, a gente fala na alimentação.
Legal, boa dica, Rita. Agora, seguindo essa nossa rodada de mitos ou verdade, a gente ouve falar também sobre o consumo de vitamina B, que dizem que ela evita que os pernilongos nos piquem, né? Isso também é verdade ou é um mito? Olha, isso assim, a gente não tem estudo muito comprovado, não, tá? Porque a gente tem, às vezes, a vitamina do complexo B, né? Em algumas situações fala que ela consegue, mas assim, não está realmente cientificamente. Então, eu quero crer que é mais um mito em si, com o pessoal tentando ver se transforma em verdade. Bom, para finalizar, é fato mesmo que a maior parte dos nutrientes e vitaminas de uma fruta ou um legume estão em sua casca? Não necessariamente, tá? Então a gente percebe a casca, a proteção, algumas realmente estão lá para dar cor, até a gente percebe, só que a melhor maneira é a gente consumir o alimento como um todo. Mesmo com a casca? Mesmo com a casca, desde que você tenha a garantia de sanidade dele, né, uma questão de segurança, de onde ele veio, uma higienização bem feita. E a casca, além de vitaminas, ela tem bastante em si, ela tem bastante também fibras que ajudam muito, a gente fala as outras partes do nosso organismo. O que tem muito na casca são as vitaminas do complexo B, mas de alguns cereais. Então, quando você tira, você polhe o arroz, né, aquele arrozinho branco, na casca não, né, a gente fala naquela camada no farelo, ali ficaram as vitaminas, sim. Mesmo alimentos que ficam embaixo da terra, por exemplo, a cenoura, ela não tem uma casca que é difícil de consumir não, e ela as pessoas têm o no hábito alimento como um todo. De tirar. Mas aí o ideal é que tire essa casca ou de repente tem uma maneira ideal de se higienizar que dá para aproveitar ela tudo é uma questão de hábito. Alguns alimentos a gente consome com casca. Tá? As frutas principalmente, não a banana, né, necessariamente, melancia. Mas assim, o que der para a gente consumir com casca, sim. Em algumas situações, a cenoura, quando você cozinha ela, se ela for mais, ela fica aquela coisa, às vezes, dificuldade de você mastigar, é mais escura. Então, aquilo que a gente pode, você tira, né, até a gente perceber, limpa, né, questão assim um pouquinho, mas assim, quanto menos você tirar, mais você absorve até do próprio alimento. Legal. Então, aquilo que der para consumir com casca, sim. Aquilo que não der, contanto que a gente higienize, e que faça a questão, a gente percebe, às vezes, do agrotóxico também, que é o nosso problema na casca, está aí. Sim. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, Rita, e no próximo bloco você aí de casa confere os benefícios dos antioxidantes naturais. Tem também o quadro De Olho na Alimentação, tirando as dúvidas sobre um alimento bem tradicional na nossa culinária. Então, continue com a gente. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a nutricionista Rita Chaim nos esclarecendo sobre vitaminas. Mas antes de prosseguir, você acha que arroz é tudo igual? É hora do De Olho na Alimentação. Estar de olho na alimentação é buscar uma alternativa saudável, como por exemplo o arroz. O arroz é um alimento muito prático e é utilizado por todos os brasileiros. A função dele é muito importante, é energética, ele dá energia para o corpo funcionar. O arroz comum, que é utilizado no dia a dia dos brasileiros, é aquele arroz que é bem trabalhado, onde você tem um arroz branquinho que foi tirado as fibras, ele foi polido. O arroz integral, ele já tem uma quantidade maior de fibras, que é importantíssimo para a nossa alimentação. Com isto, eu preservo este organismo, não aumentando a glicemia, não aumentando os tecidos adiposos, tá? E dando uma sensação de saciedade. Eu gosto do arroz integral no dia a dia. Eu já consumo faz uns 3, 4 anos, acabei substituindo no lugar do arroz branco, né? Que eu só faço mesmo quando estou com muita pressa, já que o integral depende um pouco mais de tempo. O arroz preto, ele é um ótimo antioxidante. Então esse arroz não é porque é antioxidante, já vamos comer uma grande quantidade. Não. O arroz tem a sua função importante, mas cada indivíduo tem a quantidade necessária que tem que ser ingerido. Agora, um outro tipo de arroz também que nós temos no mercado é o parbolizado. Ele é produzido de uma determinada forma que as vitaminas e sais minerais que estão presentes na beirada do grão, em volta do grão, penetrem no núcleo do grão.
Então, ele é mais enriquecido. No dia a dia, eu não mudo muito no preparo do arroz. É bem básico, um pouquinho de óleo, o mínimo possível mesmo para ficar mais leve. Frito a cebola, frito um alho, sempre in natura ali na hora, que é mais saudável. Aí eu dou uma fritadinha nos grãos e logo coloco um pouquinho de água fervente. Só depois que a água começa a borbulhar que eu tempero com sal. Essa forma de preparar o arroz, de colocar na panela, fritar o alho e a cebola, muitas vezes ela prejudica a liberação de uma substância importantíssima presente no alho, que é a alicina. Esta substância, ela ajuda tanto na pressão arterial, tá? E como em algumas pesquisas recentes para evitar o aumento de células cancerígenas. Então, o ideal seria fazer da seguinte forma: você joga-se o arroz junto com a água e depois que ferveu durante uns 3 minutos, aí você acrescenta o alho e a cebola. Nisso nós temos 2 vantagens. Ele fica mais terapêutico e fica menos calórico. Então não tem necessidade do óleo, porque 1 grama de óleo tem 9 calorias. Como o arroz é um alimento muito importante para nós brasileiros, devido às suas propriedades terapêuticas, vocês que estão em casa, fique de olho na alimentação. Super bacana a dica de hoje, eu adoro arroz, só que esse preto é novidade, fiquei aqui com vontade de provar também. Agora, retomando ao assunto de hoje, ao tema do nosso programa, Rita, quem não come carne e nem toma leite, por exemplo, essas pessoas estão mais propensos à carência de vitaminas? Na realidade, né, é uma grande preocupação das pessoas vegetarianas, mas aquele vegetariano extremo, os veganos, né? Realmente, tá? A vitamina B12, tá? É ela que é o problema em si, né? Então, geralmente, os veganos em si, que realmente têm, né, a gente fala naquela consciência, geralmente eles fazem suplementação. As demais vitaminas não, porque quem é vegano, e se por você não fazer o consumo de carne, você realmente consegue consumir uma variedade muito grande. Mas é quem é vegano no sentido da palavra, não aquele que para de comer porque acha bonito. Aí às vezes é necessário ter um acompanhamento nutricional. A gente faz acompanhamento, né, e eles fazem, é B12 a vitamina que é o problema. Legal. Bom, é comum que quem esteja fazendo, por exemplo, uma dieta, tenha queda da resistência, né? A gente vê bastante isso. Agora, quem faz uma dieta muito rigorosa, pode ter perda de algum tipo de vitaminas? Na realidade não é perda. Quem geralmente faz dieta, eles podem, às vezes, 2 tipos. Um, fazer dieta de maneira incorreta, e o segundo, fazer uma ingestão de uma dieta balanceada, mas em quantidade menor. Sim. Né? Então, nós temos um problema assim, às vezes uma dieta, sei lá, restritiva de 800 calorias, mas assim, bem diversificada, tem hora que ela não supre a quantidade mínima de vitaminas. Então, algumas pessoas com regime extremo, crianças, às vezes a gente percebe atleta, para algumas situações, perda de peso, nós nos preocupamos com essas pessoas. Mas a quem faz dieta de maneira errada, aí sim, tá? Então, a gente tem 2 tipos, pode sim falta de vitaminas. A nossa preocupação seria na quantidade delas. Legal. Agora, uma palavrinha que está na moda agora são os antioxidantes. Então, eu queria, para começar a entrar nesse assunto, Rita, saber o que são os antioxidantes naturais e qual a sua função e benefícios em nosso organismo. Na realidade, o antioxidante, a palavra está falando, ele tem a ver, em algumas situações, com o oxigênio. Nós somos aeróbicos, a gente respira, e para fazer as funções metabólicas, para todas as reações dentro das nossas células, elas produzem algumas substâncias, a gente fala que são cargas livres. O que é isso? Então, eu fiz uma reação e ficou um elétron, né? Alguma coisa ficou lá e ele fica, a gente fala que essa substância, ela fica e não tem o que fazer lá dentro. O nosso organismo tem os antioxidantes naturais, então já sabemos que a hora que a gente faz uma reação química, sobrou uma carga, ele vai lá e equilibra essa carga para ela não fazer. Quando a gente faz algumas situações pela alimentação errada, por exposição ao sol, cigarro, um monte de coisa, tá? E até o exercício físico em quantidade muito grande, você produz muitas cargas que ficam livres. E essas cargas do alimento, né? Do alimento não, mas da célula que ficam livres, elas começam a roubar para tentar se equilibrar de outros alimentos. Então, a gente fala que são substâncias em cadeia. Quando a gente entende melhor isso, você faz o quê? Então, em vez de deixar aquela substância roubar de outra,
tá? Você simplesmente, você vem com a alimentação e você faz o quê? Você doa para ela se estabilizar e não ficar roubando de ninguém. Porque quando a gente fala nessa questão, quando ela oxida, a gente faz o que? Ela começa a fazer reação, então envelhecimento de pele é muito comum, tá? Então na estética a gente usa bastante disso. Então hoje em dia nós conhecemos quais são os antioxidantes naturais e quais são aqueles que a gente pode utilizar. Então as frutas, geralmente, nós temos muitos antioxidantes, a vitamina C, a vitamina E, né? Aí nós temos alguns minerais também, selênio. Então, o antioxidante é isso, é você dar um dos componentes que não deixa acontecer uma reação em cadeia, né? Então, para a gente é isso. Então, realmente, os alimentos, eles são os nossos melhores antioxidantes. Tem alguns exemplos de antioxidantes para gente? Então, a vitamina A, ela é um poderoso, a vitamina E. Mas a gente encontra quais alimentos? No caso da vitamina A, a vitamina A ela tem muita relação com os vegetais. A gente tem nos alimentos de origem animal também, mas no caso dos vegetais, ela está na forma de caroteno, que é 2 vitaminas A junto formam um caroteno, tá? Então, geralmente, vegetais amarelados, então cenoura, abóbora, tá? No caso da vitamina E, nos óleos nós temos bastante nas castanhas, e a castanha vem junto com o mineral selênio também, né? Então, para a gente é isso. Então, os alimentos ensinam uma diversidade. Aquele que tem menos, mas se você comer um pouquinho por dia, talvez você consiga o quê? A diversidade que a gente quer. Rita, assim como os demais medicamentos, é fundamental ter a orientação médica para tomar vitaminas industrializadas? É. Na realidade, assim, o nutricionista também pode prescrever até uma dose máxima que a gente chama as recomendações nutricionais. Acima dessa quantidade, a gente tem um número, são tabelas, somente sob prescrição médica. Então, realmente, porque a gente tem efeito deletério, você tem efeito maléfico. Então, nós podemos, assim, então na quantidade, então você tem, a minha necessidade é 100 miligramas ao dia, tá? Até 2.000 miligramas de vitamina C, às vezes eu posso prescrever. É uma quantidade bem diversa, né? Sim. Acima disso, ela vira medicamento. Então, aí tem que ser prescrição médica, sim. Interessante, Rita. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer recebê-la aqui no Saúde em Prática, viu? Obrigada pelo convite. E enquanto a gente percebe, né, se todo mundo quiser saúde, que todo mundo faça uma alimentação diversificada. Nós temos que formar o nosso hábito para comer de tudo um pouco. Com certeza. Fica uma ótima dica aí no final. Obrigada, viu, Rita? Obrigada a vocês. Bom, e você aí de casa quer ver algum tema tratado aqui no Saúde em Prática? É só mandar um e-mail com a sua sugestão. A gente se encontra na semana que vem. Até o próximo programa. Tchau, tchau.